Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal deflagrou uma mega operação para investigar pessoas que estariam explorando ilegalmente os caça-níqueis. Esta operação, chamada de Monte Carlo, prendeu vários servidores públicos, pessoas ligadas à Polícia Militar e Polícia Federal do Estado de Goiás, e também, durante essas investigações, foram citados os nomes de vários políticos goianos, dentre eles o senador Demóstenes Torres e até mesmo o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. E para falar mais sobre esta situação política que atinge duramente o Estado de Goiás, a gente conversa agora com o professor de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Francisco Mata Machado. Olá, professor. Olá, tudo bem? É um prazer falar com vocês da UFG. É um prazer para o Conexões falar com o senhor também. Antes de começarmos a entrevista, o Conexões transmite agora uma matéria explicando um pouco os fatos relacionados à Operação Monte Carlo e também mostrando a indignação dos goianos a respeito aí destas denúncias de corrupção. Cerca de 4.000 pessoas se reuniram no centro de Goiânia para protestar. O principal lema do movimento era Fora Marconi. Porque o governador facilitou, ele brincou com o perigo. Ele aproximou de pessoas e fez acordos indevidos. Nós acreditamos que tudo isso merece uma investigação mais rigorosa. O Ministério Público Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, todos têm que realmente apurar isso. A manifestação apartidária foi organizada por meio das redes sociais durante as 2 últimas semanas e contagiou várias pessoas que estavam pelas ruas. O protesto reuniu também moradores de outras cidades de Goiás. Eu moro em Caldas Novas, mas eu estudo em Morrinhos e a galera de Morrinhos veio em peso para protestar contra esse governo corrupto que está aí. Os manifestantes se mostravam indignados com o possível envolvimento do governador Marconi Perillo e do senador Demóstenes Torres com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A principal denúncia foi feita por uma reportagem da edição 691 da revista Carta Capital, que sumiu misteriosamente das bancas. A indignação dos goianos aumentou ainda mais depois que surgiram denúncias de que as revistas teriam sido retiradas de circulação por pessoas que compraram vários exemplares. No entanto, o tiro saiu pela culatra, já que a reportagem foi divulgada amplamente pela internet e chegou a ser copiada e distribuída nas ruas da capital. Pra gente, o estopim foi a questão da revista. Infelizmente, não tem como ter uma prova contundente de que realmente foi o governador que censurou a revista. Nós não temos como provar isso, mas vários indícios, tudo indica que foi ele. As denúncias contra os políticos goianos surgiram depois da Operação Monte Carlo, que denunciou 81 pessoas por envolvimento com um esquema ilegal de exploração de caça-níqueis, que era encabeçado por Cachoeira. As investigações apontaram que o senador Demóstenes Torres teria feito quase 300 ligações para Cachoeira. A Operação Monte Carlo apontou também que a ex-chefe de gabinete de Marconi teria estreita ligação com o bicheiro. Marconi e Demóstenes foram procurados pela TV UFG, mas preferiram não se manifestar. Ambos negam qualquer tipo de envolvimento com o esquema ilegal, mas para grande parte dos goianos está cada vez mais difícil de acreditar. A política do Goiás virou antro de ladrões. Professor, nessas investigações foram citados e presos até mesmo pessoas ligadas à Polícia Civil, Polícia Federal, até mesmo funcionários públicos. Isso representa que há uma ligação estreita entre Estado e organizações criminosas. Pode-se dizer que a corrupção está em todos os níveis da sociedade? O que ocorre é o seguinte, é impossível nós falarmos em uma criminalidade organizada sem, no mínimo, uma certa leniência por parte do Estado. A gente costuma dizer que o problema da corrupção não é propriamente um problema de moralidade subjetiva do agente público. Não é, portanto, porque o político teve uma boa ou uma má educação pelos seus pais, não é porque ele segue esta ou aquela religião, não é porque ele preza por este ou aquele valor ideológico que a política é boa ou ruim. A questão é mais estrutural. E ela diz respeito, portanto, à relação que se estabelece entre o domínio da política, guiado pelo Código do Poder, pelas propostas, pelo debate público, pelo direito, e o domínio do mercado, guiado pelo interesse em lucro, em vantagens econômicas, em uma atividade econômica que seja rentável. O próprio Estado capitalista está ancorado em uma certa contradição.
Ele quer, a um só tempo, regular o mercado e pacificá-lo, mas ele vive deste mercado. Ele depende da arrecadação de tributos. Quando economia e Estado começam a se misturar demais, a gente diz que um sistema corrompe o outro. O problema, então, é estrutural e abarca, sim, toda a sorte de órgãos da administração pública, em especial em uma democracia recente como é a nossa brasileira. Esse modo de financiamento brasileiro de campanha, ele também aí dá vazão a essa corrupção? O sistema institucional brasileiro, do ponto de vista eleitoral, particularmente, é desastroso. Porque ele é um convite ao caixa 2 de campanha, ele é um convite ao financiamento irregular das eleições e, portanto, acaba que todo e qualquer partido político que se pretenda viável eleitoralmente acabe por se socorrer da chamada economia subterrânea para poder ganhar as eleições. Isso é um desastre para a nossa democracia. O financiamento privado de campanhas, tal como se dá no Brasil, é uma ratificação normativa do sequestro do Estado por grupos econômicos não raramente subterrâneos, ou seja, criminosos e ilegais. Não há controle sobre isso e, portanto, o melhor caminho seria o financiamento exclusivamente público das campanhas. Diferentemente do que ocorre, abrindo, portanto, esse cenário. De 3 em 3 anos a gente tem algum grande escândalo no Brasil envolvendo justamente setor privado tentando comprar o Estado via financiamento de campanha. O político que não faz isso tem só uma consequência, não é eleito. Bom, uma das principais denúncias atingiu seriamente o senador Demóstenes Torres, que até mesmo deixou o partido, deve ser investigado por uma CPI. O que o senhor acha que vai acontecer com a carreira política desse senador que tinha aí uma moral supostamente ilibada, as pessoas que confiavam extremamente nesse político? Me parece que dificilmente reconstrói a sua carreira política ou o faz nos mesmos termos de anteriormente. Era uma liderança que se reivindicava da ética, da moralidade, dos bons costumes, e isso definitivamente não deve convencer mais ninguém. Pode voltar como Collor voltou? Sim, mas vai precisar de um novo discurso. Agora, há um segundo aspecto dessa questão que é mais interessante ainda. O que ocorre com o partido do Demóstenes Torres? Qual é o futuro que a história reserva ao antigo PFL, na verdade, a antiga Arena, e ao atual Partido dos Democratas? É possível imaginarmos até mesmo a extinção desse partido. Eles não conseguiram se colocar como um bloco conservador, de direita, tradicional no Brasil, se posicionaram no cenário político, no mercado eleitoral, como os paladinos da ética e frequentemente têm tido grandes lideranças alvejadas por escândalos de corrupção. É uma bancada parlamentar que, portanto, decresce a cada campanha, não conseguem aumentar o seu número de prefeituras, não conseguem, portanto, crescer ou mesmo se manter no cenário político com o mesmo tamanho. Mais interessante, portanto, do que pensarmos qual é o futuro de Demóstenes, que me parece não ser nada positivo na política, é já tentarmos especular o que é a cena política brasileira pós-democratas. Se eles vão se fundir com o PSDB, se vai surgir uma direita ideológica, se é que isso é possível. Bom, Demóstenes agora tem alguns dias para se defender. O senhor acredita que ele possa se tornar inelegível por essa questão de quebra de decoro, que essa CPI vai resultar em alguma coisa aí que vai conseguir puni-lo de alguma forma, caso ele seja realmente culpado? Do ponto de vista da estratégia de autodefesa do Demóstenes Torres, ele provavelmente deve optar por perder o mandato por infidelidade partidária, antes da própria instauração do procedimento junto ao Conselho de Ética, de modo que pode preservar os seus direitos políticos para que algum dia retorne. Lembremos, o Brasil é o país onde Collor retornou. Portanto, como indivíduo, ele pode aparecer com outro discurso, com outros financiadores, mas então ele vai tentar se preservar individualmente nesse momento com esse tipo de estratégia. O que é que o Congresso vai fazer é realmente uma dúvida, porque o PT tem profundas relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Outros partidos da própria base governista também estão envolvidos. Então, quem será punido, quem não será, ainda é um cenário aberto. Talvez o PT opte por sacrificar algumas lideranças menores, de modo a chegarem grandes líderes da oposição, do PSDB, do DEM e tudo mais. Isso ainda está em aberto. Algo que dificilmente deve ocorrer é uma condenação judicial em última instância de figuras como Demóstenes Torres e outros ligados a essa cultura política da corrupção no nosso país. Porque não é da tradição do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, condenar políticos por improbidade administrativa ou corrupção. Quanto, portanto, a uma condenação no âmbito do STF, eu sou bastante pessimista. Mesmo porque a gente deve se lembrar que um aliado histórico que tem sido pouco comentado
do Demóstenes Torres é precisamente o ministro Gilmar Mendes, extremamente poderoso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, agora a gente traz uma pergunta de um telespectador que também está preocupado com essa situação de corrupção, de escândalos no estado de Goiás. Será que hoje em dia dá para confiar nos políticos? Acho que os políticos, mais do que um gênero, eles expressam várias qualidades de espécies de pessoas. Há políticos que são líderes do movimento sindical combativo, preocupados com as suas bases. Há políticos que são líderes de movimentos sociais que, às vezes, na fronteira entre a legalidade e a construção de um novo direito, tentam defender as suas bases, tentam criar uma nova história. E há políticos que querem apenas enriquecer ou aparelhar o Estado para determinados interesses empresariais. Portanto, talvez o papel do eleitor seja se associar ou procurar aqueles políticos que efetivamente os representem e que estejam próximos das chamadas lutas sociais condizentes com a sua causa. Voltando um pouquinho à questão que o senhor havia tocado na pergunta anterior, em relação aí à relação do PT com toda essa questão. É possível que o PT esteja usando esse novo escândalo para atingir Marconi, que era uma das principais lideranças aí contrárias ao PT quando estava no Senado e também continua aí fazendo um pouco essa questão da oposição? É absolutamente normal num processo de competição partidária que o opositor se aproveite do escândalo ou do ocaso daquele contra quem luta. Portanto, à época do Mensalão, a tese do PSDB era: vamos desgastar o PT ao limite das eleições, porque Lula não se reelege. Agora, a tese dos petistas, em especial no estado de Goiás, é: vamos impor uma derrota ao Marconi Perillo, porque provavelmente nas próximas eleições para o governo do estado, podemos, por exemplo, nos coligarmos com algum nome do PSB e tentarmos construir uma nova hegemonia em Goiás. Isso é do jogo político. Mas o senhor acredita que esse escândalo pode, aí, de alguma forma, diminuir a importância política de Marconi? Um fato como esse desgasta a liderança política de Marconi Perillo. Em que medida o faz? Lamentavelmente, não é possível respondê-lo agora. É o tempo que vai dizer. Em 2004 e 2005, vários analistas políticos, desde o escândalo Valdomiro até o Mensalão, acreditavam que a liderança política de Lula estava acabada. Hoje nós vimos que aquilo não se confirmou. O que vai acontecer com a liderança política de Marconi Perillo? A única resposta correta é: há um abalo, independentemente de sua não relação ou não citação no relatório da Polícia Federal no Monte Carlo. Ele mesmo já precisou demitir a sua chefe de gabinete. Há, portanto, um abalo na estrutura de poder DEM PSDB em Goiás, mas isso definitivamente não é o fim desse grupo político. Ainda existem, portanto, muitas peças a serem movidas nesse tabuleiro da luta política em Goiás. Bom, e a gente viu na própria matéria uma manifestação que as pessoas se mobilizaram a partir das redes sociais e nas ruas, buscando aí que o Marconi deixe o governo. Você acredita que essas manifestações, que as redes sociais, a internet, ela tem esse poder de mudar a realidade política do país, até mesmo combater a corrupção? Acho que, para além da internet, a ideia de um espaço público, uma esfera pública animada, agitada, discutindo política, é sempre muito saudável. Hoje é por conta do Marconi, amanhã pode ser por conta do Paulo Garcia, o prefeito do PT, depois de amanhã pode ser por conta de alguém do PPS, do PV, não importa. Povo na rua, discussão política nas redes sociais, debate sobre as questões públicas é sempre algo muito bem-vindo na democracia. Parece que aqui no estado de Goiás, por um tempo, houve um certo pensamento único, ou uma certa apatia, uma pasmaceira na política. O fato de voltar a ter debate, divergência, gente na rua, protesto, é saudável, inclusive para aquele que é objeto do protesto. Porque isso fortalece a democracia, isso torna a sociedade civil mais pulsante e, portanto, faz do próprio Estado uma entidade mais legítima. Para finalizar, há uma intensa relação entre imprensa e esse esquema de corrupção. Aí há jornalistas que estão sendo colocados também entre as pessoas que estariam envolvidas. Há também o caso aqui de Goiânia, em que supostamente revistas que denunciariam o envolvimento de Demóstenes e de Marconi com esse esquema sumiram das bancas. Como que o senhor avalia essa relação política, jornalismo, essa questão também até mesmo da censura, que muita gente falou que voltou a imperar em Goiás por causa desse repentino sumiço? Isso é um caso que exige, por um lado, muito estudo, por outro lado, muita investigação e, sobretudo, muita preocupação. Nós ainda não sabemos se quem se associou a Carlos Cachoeira é condenado ou não, o judiciário vai dizer.
Nós ainda não podemos dizer com toda certeza se houve corrupção ou não nesses casos. Mas o que é assustador e parece suficientemente comprovado é que alguém mandou comprar praticamente todos os exemplares de uma revista aqui no estado. E isso por si só é muito sério. Se povo na rua, redes sociais, debates na internet, nas escolas, nos sindicatos, nas fábricas, é um elemento que fortalece a democracia, recolhimento de revista em banca de jornal é algo que nos faz lembrar dos piores momentos da ditadura militar no país. Felizmente, quem o fez parece ter utilizado uma medida muito eficaz nas décadas de 60 e 70, mas hoje é risível. Só tornou mais estimulante para as pessoas procurar o acesso ao conteúdo da revista por meio da internet. Não é possível mais calar a imprensa dessa maneira. Mas isso chama atenção para duas questões. Qual é a relação entre o nosso jornalismo e os seus anunciantes e a independência da informação? Qual é o chamado jornalismo comunitário, popular, independente em nosso país, se é que ele existe? E, finalmente, quais são de fato as nossas liberdades civis, em especial no que tange ao direito fundamental à liberdade de expressão? Será que nós só a temos quando não contrariamos grandes empresários e o governo? Lamentavelmente, os episódios que dizem ter ocorrido em Goiás nos últimos dias chamam a luz amarela para o quadro da nossa democracia em termos de livre circulação de informações. Professor, o Conexões agradece a sua presença aqui para falar sobre esse tema tão polêmico que com certeza está na boca de todos os goianos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e é sempre importante discutirmos essas questões e estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada. E no próximo programa, o Conexões vai debater a segurança alimentar que tem atingido milhares de goianos. Se você quiser participar de mais essa discussão, é só entrar nas nossas redes sociais ou então mandar um e-mail para o programa. E não saia daí porque no próximo bloco, o Conexões traz duas dicas bem interessantes. Uma sobre eventos culturais que ocorrem no estado de Goiás e outra é uma dica de português. Não perca!